bacana. A próxima questão é a questão de número 105, tá? Prova amarela. Vou mostrar ela aí na telinha para vocês. Vamos lá. Questão de número 105. Na prova azul ela é a questão número 100. Na prova cinza, 132. E na prova rosa, número 94. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida nas pessoas. Ele dá o comando da questão. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, tá? O controle de insetos é manejado por meio do ou da. Como ele está falando de alimentos isentos de agrotóxicos, técnicas planejadas, a questão lá dos alimentos orgânicos. Para você consumir um alimento orgânico, porque às vezes ele é muito mais caro, porque ele é isento, como estou te dizendo, da questão dos agrotóxicos, dos conservantes. E assim, por exemplo, se eu quiser consumir um alimento aqui orgânico agora, geralmente eu tenho que ter, próximo à região onde eu moro, alguém que produza esse alimento orgânico. Porque não adianta, por exemplo, eu querer um alimento orgânico lá do Rio Grande do Sul e queira que ele chegue aqui bom, em bom estado. Ele não vai chegar, porque os conservantes, eles fazem com que o alimento seja conservado, o nome já está dizendo. Então, o alimento orgânico, como ele não tem conservante, ele vai sofrer ação de bactérias e tal. E se eu pedisse um alimento orgânico do Rio Grande do Sul para cá, ele ia chegar todo podre, né? Então não ia ter uma lógica, não tinha sentido eu pedir isso. Então veja só, como ele fala lá dos insetos, vou colocar lá o comando da questão e as alternativas para a gente analisar. Como ele fala lá da questão dos insetos, nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio da. Como é que eu controlo os insetos, tá? Em plantações? Presta atenção, eles são tidos como pragas. Mas por que são tidos como pragas? Porque a gente, ser humano, é meio burro às vezes, num certo sentido. Aqui no Nordeste tem uma monocultura muito preciosa, que é a cana-de-açúcar. Já há muito tempo, já é um histórico isso. Só que a cana-de-açúcar, tá? Como toda monocultura, ela pode sofrer ação de pragas. Tá? E se uma praga for muito forte, ela pode prejudicar em grande quantidade as produções de cana-de-açúcar. Beleza? A gente, ser humano, os empresários, né? Eu falei como um empresário, mas assim, os seres humanos, né? Os empresários não deixam de ser seres humanos. Fazem monocultura visando o lucro, porque vendem em grande quantidade, tá? Com a intenção de obter lucro. Mas, quanto à questão do controle de pragas, uma estratégia seria, por exemplo, cultivar várias espécies vegetais. Eu não teria uma monocultura, eu teria uma policultura. Tá? Se um tipo de plantação fosse atingido por um tipo de praga, a outra não seria. Tá? Mas esse tipo de plantação não visa obter muitos lucros. Então, qual seria a forma mais correta do controle dos insetos? Tá? Letra A, prática de adubação verde. O que é que tem a ver eu adubar e controlar os insetos? Nada a ver. Letra B, emprego da compostagem. Compostagem também trabalha com adubos. Tá? É só uma forma diferente de plantação, de cultivo, mas o que é que isso vai influenciar no controle de insetos? Nada. Letra C, controle da irrigação de solo. Agora foi que deu. Se eu controlar a quantidade de água que eu coloco no solo, vai controlar os insetos e ir na minha plantação? Essa questão se liga até uma questão de lógica. Ó, letra D, utilização de predadores naturais. Óbvio, né? Letra D. Se eu tenho muitos insetos, eu preciso acabar com eles. E como é que eu acabo com esses insetos? Colocando predadores naturais deles na minha plantação. Tá? E o que a gente chama de controle biológico. Tá, ok? E a letra E, só para a gente ver o que está de errado, uso de sementes inoculadas por Rhizobium. Rhizobium, pessoal,
é um tipo de bactéria que são encontradas no solo, que ela tem capacidade de formar nódulos com plantas, tá? E isso ajuda a planta a fixar mais nutrientes, tá? Isso não tem nada a ver com o controle de insetos, tá bom? Então era uma questão muito simples, a questão 105 era simples mesmo, tá? Até uma questão de lógica, tá bom? Então, alternativa letra D, não era uma questão muito complicada, o Enem também trabalha com questões bem simplesinhas, tá? É aquelas questões para você não ficar tão chateado, né? Tão preocupado, mas aguardo você na próxima questão, tá bom?